A paz do Senhor para cada um dos meus amigos e irmãos que nesse momento acompanham o nosso trabalho. Eu desejo que a paz de Cristo esteja no teu coração nesse momento de uma maneira muito poderosa, que você possa ser grandemente abençoado e abençoada por Deus. Estou aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita, a última lição desse primeiro trimestre aí do ano de 2022, que é a lição de número 13, de 27 de março de 2022. Hoje a lição tem como título a leitura da Bíblia e a educação cristã. É um tema de suma importância. Nós viemos tratando até aqui sobre a supremacia das Escrituras. Já passamos aí 12 lições, a primeira falando sobre a autoridade da Bíblia, a segunda apresentou a Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a terceira a inerrância da Bíblia, a quarta a estrutura da Bíblia, a número 5 como ler as Escrituras, a de número 6 a Bíblia como um guia para a vida, número 7 a Bíblia transforma as pessoas, a oitava as leis, a lei e o evangelho, os evangelhos revelam Jesus, por esse o título. A nona lição, as histórias e as poesias falam ao coração. A lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Lição 11, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. A lição 12ª, epístolas, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a lição de hoje é a 13ª, vamos estar falando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Essa lição ela vem coroar aí o trimestre, o conjunto de lições, porque ela fala exatamente sobre a leitura da Bíblia relacionada à formação cristã, relacionada exatamente à questão da educação cristã. Sabemos que a Bíblia é o manual de fé e prática do cristão, e todo cristão ele tem o compromisso de ser formado, de ser educado, de ser disciplinado à luz da palavra de Deus. Daí a importância que nós devemos dar ao estudo da Bíblia. Um cristão verdadeiro que ele tem aversão ao estudo da palavra de Deus, de fato ele tem que rever o seu conceito enquanto verdadeiro cristão. O textuário da lição, ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe, nos afirma o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Está em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 13, que nós iremos ler um pouco mais à frente. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Isto é algo indiscutível. Somente quem é leitor da Bíblia, somente quem já se exercitou e se exercita na leitura da Bíblia, sabe o quanto a Bíblia é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Ela é indispensável, como também a nossa comunhão com Deus, ela é melhorada em todos os aspectos quando nós conhecemos a palavra de Deus. Ao conhecer a palavra de Deus, você melhora o nível da tua adoração, o nível do teu louvor, da tua oração diante de Deus, a sua vida como um todo. A sua vida ela é norteada, ela é transformada, ela é conduzida de maneira diferente quando você tem o hábito, o amor pela leitura, pelo conhecimento da palavra de Deus. O texto básico da leitura bíblica em classe aí proposto para nós lermos exatamente no livro de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1 até o verso de número 16. Ou melhor, aqui a lição propõe do verso 4, Timóteo capítulo 4, melhor dizendo, do verso 6 ao 16. Mas eu irei ler todo o capítulo, do 1 ao 16, para melhor contextualizarmos. Bem, 1 Timóteo, caso você tenha a Bíblia aí no celular ou a Bíblia física, você pode estar acompanhando nesse momento. Capítulo 4 de 1 Timóteo, verso do 1 até o verso 16. Esse capítulo ele contém apenas 16 versículos. Nos diz assim essa epístola, essa carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo.
O verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muito importante, porque nós estamos tratando nessa lição sobre a formação, a educação cristã por meio da palavra de Deus. E aqui Paulo ele abre o capítulo dando instruções a Timóteo referentes aos perigos que ameaçam a fé cristã. E ele já inicia dizendo que o Espírito, aqui com letra maiúscula, referindo ao Espírito Santo, ele afirma expressamente, ou seja, de maneira enfática, o Espírito Santo ele afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nós sabemos que aqui Paulo fala exatamente apontando para um tempo posterior ao momento quando ele estava falando, e nós vivemos a esse tempo, e já na época de Paulo isso já ameaçava, mas agora muito mais. Ele fala exatamente que muitos haveriam de nos últimos tempos apostatarem da fé. O que é apostatar da fé? É exatamente o abandono consciente da fé cristã. A ideia de apostasia, segundo a luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus, diz respeito àqueles que já experimentaram do dom de Deus, já serviram a Deus, conhecem a sua palavra, e de maneira deliberada eles afastam de Deus, eles começam a seguir ensinamentos que vão de encontro contra a palavra de Deus. E nós temos percebido que existe pelo menos 2 grupos de apóstatas da fé. Aqueles que de forma consciente, deliberada, eles abandonam a comunidade de fé, a comunidade cristã, eles deixam de congregar e de fato enveredam numa vida de pecado, distante de Deus, e começa a fazer tudo aquilo que antes ele sabia que era condenado e que continua sendo condenado, é claro, pela palavra de Deus. Esse é um grupo de apóstatas, mas existe o outro, que é aquele grupo das pessoas que se afastaram da palavra, que se afastaram de Deus, mesmo ainda estando congregando, ainda estando dentro da igreja, e não é pequeno esse grupo. Nós temos percebido que existem comunidades inteiras, igrejas enquanto instituições inteiras, que elas, infelizmente, a sua liderança, por ter apostatado da fé, por ter se afastado da palavra de Deus, devido à sua o seu autoconceito, a sua arrogância, a sua prepotência, e começou a enveredar pelo caminho do humanismo, das vãs filosofias, e já não guia a igreja à luz da palavra de Deus, mas à luz de ideologias, à luz daquilo que ele acha ser o melhor, à luz da sua teologia, não de uma teologia verdadeiramente bíblica, e tem levado com que a igreja também se afaste de Deus, se apostate da fé. Então hoje nós percebemos que existem grupos quase que inteiros, não vamos dizer que totalmente, que sempre tem os remanescentes, que de fato esses grupos eles estão distantes da palavra, eles já apostataram da fé. E Paulo aqui ele está orientando Deus, através do apóstolo Paulo, ele está aqui profetizando, orientando, que nos últimos dias, avisa o Espírito Santo, que muitos apostatarão da fé por obedecerem, por darem ouvidos a espíritos enganadores. João ele já apontava, o evangelista João, que o espírito do anticristo já operava naqueles dias e seria cada vez maior a atuação do espírito do anticristo na vida da humanidade. E quando o apóstolo Paulo ele coloca sobre o espírito do engano, o que é o espírito do engano a não ser o espírito do anticristo, o espírito do erro que já tem operado no mundo. E o que o texto está apresentando é que muitos apostatarão da fé por darem ouvido ao espírito do engano.
Agora, é necessário que nós estejamos atentos, porque quando o texto ele apresenta a ideia do espírito do engano, e isso aqui está ligado diretamente, é uma recomendação diretamente aos cristãos, porque não se pode apostatar da fé aquele que nunca teve fé, aquele que nunca teve conhecimento das coisas de Deus. O que nos chama a atenção aqui, o que deve nos chamar a atenção é que o espírito do engano, ele vem travestido, parecido com o espírito da verdade. Porque se ele viesse de cara como sendo engano, seria facilmente detectável e talvez não teria tanta adesão. Mas é necessário que nós entendamos que uma pessoa, quando ela é enganada pelo espírito do erro, na maioria das vezes, ela vai sendo enganada aos poucos. Ela vai se afastando de Deus, ela vai sendo iludida. E quando pensa que não, no lugar da palavra de Deus, no lugar do Espírito de Deus, ela vai colocando aos poucos, vai substituindo a direção divina por coisas que aparentemente não são nocivas, aparentemente parecem inofensivas, e elas vão substituindo uma forma de pensar, uma forma de agir, um lugar para frequentar, uma ideia ou novas ideologias. E quando pensa que não, essa pessoa ela está totalmente engodada, totalmente laçada pelo espírito do engano. Então nós devemos ter muito cuidado, porque muitos irão apostatar da fé exatamente porque elas, mesmo tendo consciência da fé, elas vão sendo enganadas e chega um ponto que elas passam a recusar a fé que durante muito tempo elas professavam, elas passam a fazer de uma maneira deliberada, a trocar a fé cristã, a fé na palavra de Deus, os ensinamentos cristãos, por outras ideologias que são totalmente contrárias à luz da palavra de Deus. E uma vez que alguém é levado por espíritos enganadores, como o texto diz, ele também será levado por ensinos de demônio. Porque um abismo chama o outro abismo. Quando o espírito enganador, ele consegue fazer com que um cristão torne obediente à sua voz, o passo seguinte é exatamente que essa pessoa ela seja ensinada também, ela receba ensinos de demônios, ensinos de homens, que venham substituir o ensino da palavra de Deus. E essa pessoa então ela começa a apostatar da fé, a afastar-se de Deus. E aí o texto, na sequência, ele traz algo aqui muito sério, quando ele diz, vou reler o primeiro verso, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira. Então aqui mostra que aquele que mente, que traga o erro, ele o faz por meio da hipocrisia, por meio da falsidade, são hipócritas, tem a aparência de piedade, a aparência de santidade, e acaba enganando aqueles que começam a facilitar, que começam a negligenciar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a palavra de Deus, a sua formação espiritual. Então esses são então levados pela hipocrisia desses homens mentirosos e que têm cauterizado a própria consciência. Homens que já têm a consciência cauterizada e que pelo espírito do engano, da mentira, leva outros a serem enganados e também terem as suas mentes cauterizadas. E aí esses homens, uma vez com a consciência cauterizada, eles passam a trazer ensinamentos que vão de encontro contra a palavra de Deus. Ensinamentos, por exemplo, como aqui é citado no texto, no verso 3, proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
Ou seja, dentre os vários ensinamentos errados, aqueles que são levados pelo espírito do engano, pela mentira, eles são ensinados e eles acabam ensinando coisas que vão de encontro à palavra de Deus, como, por exemplo, a proibição do casamento. Sabemos que o casamento é uma instituição divina, seja ela para cristão ou para não cristão, religioso ou não, o casamento é uma instituição divina. Mas aqueles que estão guiados pelo espírito do engano vão ensinar, vão proibir o casamento, dizer que não há necessidade do casamento. E nós sabemos que na atualidade o casamento, segundo a luz da Bíblia, o casamento entre um homem e uma mulher, ele tem sido cada vez atacado. E o casamento, segundo o padrão bíblico, ele está sendo abolido. Muitos já dizem que não é necessário, ou proíbem, em certo sentido, o casamento, o que é um ensino totalmente maligno, um ensino do inferno, segundo a luz da palavra de Deus. A Bíblia também nos fala que dentre esse ensino do engano, os ensinos do engano, da mentira, está exatamente o ensinar o homem a se abster-se de alimentos que Deus criou para servirem de alimentação para o homem. Hoje nós sabemos que alguns já proíbem, isso no passado já acontecia, agora muito mais, que não deve comer esse ou aquele tipo de alimento, pois estará cometendo um erro, um crime, etc. Quando na verdade os alimentos, eles foram feitos por Deus e foram dados para que o homem deles se dispusessem. E aqui o texto ele deixa muito claro que é a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade que Deus criou tais alimentos para que o homem se servisse dele. E hoje nós sabemos que existem aqueles que se levantam contra determinado tipo de alimentação, que tratam a questão de uma forma religiosa, como se a sua própria religião fosse a religião do abster-se de determinados alimentos. E faz isso de uma maneira religiosa e proíbem outros a participarem daquilo que Deus de fato deixou para o homem se servir. Então isso faz parte também, à luz da palavra de Deus, do espírito do engano. Aí o verso 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. Nada, absolutamente nada é ruim. Tudo é bom, tudo é perfeito. Então tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ou seja, tudo que Deus criou é bom e tudo aquilo que você vier às suas mãos e que você apresenta a Deus como ação de graça, com ação de graça diante de Deus, que você apresenta diante de Deus esse alimento, ele passa a ser saudável, ele passa a ser aceitável, nada é recusável, porque tudo que Deus fez é bom. E muito mais ainda quando se apresenta diante de Deus aquilo que você recebe, quem sabe até mesmo sem saber a origem, mas se você apresenta diante de Deus com ação de graça, isso não é recusável diante de Deus. E aí o verso de número 5 diz o seguinte: porque pela palavra de Deus e pela oração, o alimento ele é então santificado, ele é purificado, ele é aceito diante de Deus. Aí nós vamos para o verso de número 6, que é o verso que a lição propõe, que diz o seguinte: aí Paulo aconselhando a Timóteo, ele vai dizer: expondo estas coisas aos irmãos, quais coisas? O que foi dito anteriormente, alertando sobre o espírito do engano, sobre não serem levados pela hipocrisia dos homens, pelos falsos ensinamentos, por ensinos de demônios.
Aí ele vai dizer, olha, expondo essas coisas aos irmãos, você Timóteo, você líder, e essa é uma palavra para o líder atual, serás bom ministro de Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Ou seja, se você ensinar, o líder ensinar, que no caso de Timóteo, ensinar a palavra de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós devemos e que a igreja deve ser guiada pela palavra de Deus. Se Timóteo fizesse isso, se o líder fizer isso, ele receberia o louvor da parte de Deus e ele também seria visto como um bom ministro de Cristo e ele estaria alimentando o rebanho segundo a vontade de Deus, estaria alimentando o rebanho com palavras de fé. E isso é por meio de uma boa doutrina, doutrina essa que o apóstolo Paulo havia também passado para Timóteo, aquilo que ele havia aprendido da sua mãe, da sua avó, todo ensinamento bíblico, todo ensinamento cristão que ele havia aprendido, ele deveria ter cuidado em passar para a igreja, porque fazendo assim ele estaria diante de Deus sendo aceito como um bom ministro de Cristo. Aí o verso de número 7 diz o seguinte: mas, Timóteo, rejeite as fábulas profanas. Aqui essa versão fala de velhas caducas, algumas versões falam de velhinhas caducas. Qual a ideia aqui de rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas ou as falhas profanas e velhas? A ideia aqui é exatamente porque dentro do contexto aqui do apóstolo Paulo e do contexto ali de Timóteo aí no primeiro século, fábulas de caráter mitológico estavam sendo disseminadas pouco a pouco no meio da igreja, misturando-se com o evangelho de Cristo, e isso exatamente estava desvirtuando a pureza do evangelho. E aí o texto fala dessas fábulas, dessas histórias com letra minúscula, que eram profanas, e aí fala histórias profanas de velhas caducas, ou seja, aqui a ideia de velhas caducas eram pessoas que pela oralidade iam recebendo fábulas, iam passando de geração em geração, fábulas aqui é claro de um cunho mitológico, de um cunho religioso, que comprometia, que ia em contradição, ia em confronto com os ensinamentos puros da palavra de Deus. E aqui Paulo está orientando a Timóteo que ele, guiando a igreja à luz da palavra, ele então estaria e deveria rejeitar essas fábulas. Todo ensinamento mitológico, todo ensinamento que viesse de encontro ao puro ensinamento de Jesus, do Evangelho de Cristo. Aí no verso 8, ele fala, ainda no verso 7, ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, tu mesmo, Timóteo, tenha uma vida de piedade, de adoração, de serviço a Deus e à igreja, tu mesmo exercite uma vida de piedade para que você seja um exemplo para o rebanho. Essa é a ideia do texto. Ao ter essa recomendação para que, pessoalmente, Timóteo se exercitasse numa vida de piedade. E aqui Timóteo era um líder da igreja, e o mesmo diz respeito aos líderes da atualidade. E a você que exerce qualquer forma de liderança, de influência, seja por meio da evangelização, do seu próprio testemunho, ou uma liderança mesmo de igreja. O conselho da palavra de Deus aqui, que Paulo dá a Timóteo, é que ele mesmo, pessoalmente, deveria se exercitar numa vida de piedade, numa vida de santidade, numa vida de dedicação a Deus e ao próximo. Isso é importante por quê? Porque nós vemos muitos líderes cobrando da igreja, dos liderados, que eles têm uma vida de santidade, uma vida consagrada, uma vida de piedade, de sacrifício. E eles mesmos não se exercitam nesta vida de piedade. E aqui Paulo está dando o exemplo de que o líder ele deve ser o modelo do rebanho.
ele deve exercitar em tudo aquilo que ele pretende cobrar do rebanho. Ou seja, você que é líder, nunca cobre do rebanho aquilo que você não dá. Nunca cobre do rebanho aquilo que você não faz. Como cobrar do rebanho uma vida de oração se você não ora? Como cobrar do rebanho uma vida de fé se você não tem fé, você é incrédulo? Como cobrar do rebanho uma vida de honestidade se você é desonesto? Como cobrar do rebanho que não pratiquem a usura, não sejam gananciosos, não sejam corruptos, se você é corrupto, é enganador, se você é presunçoso, é orgulhoso, como cobrar a humildade do rebanho? Como cobrar uma vida de santidade do rebanho se você está afastado do altar de Cristo? Então é esse o conselho que Paulo dá a Timóteo e que ele serve para toda a liderança na atualidade. Exercite-te primeiro naquilo que você quer cobrar da igreja, que a tua vida, que o teu exemplo seja o modelo, seja o padrão para que outros possam seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 8, aí eu acho interessante porque ele sugere a Timóteo, ele ensina a Timóteo que ele deve exercitar-se na piedade, numa vida cristã sincera. E agora isso no final do verso 7, e aí no verso 8 ele fala: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, o que da que há de ser ou da que há de vir. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Mostrando aqui que dentro de um contexto do exercício, certamente naquele contexto havia aqueles que já cuidavam do corpo, que quem sabe aqui uma lembrança aos atletas, por exemplo, gregos, aqueles que exercitavam o seu corpo para estarem em forma para uma competição, etc. E ele vai dizer aqui que esse exercício físico, ele não tem nenhum proveito para a vida espiritual, ele tem proveito para o corpo, sim. Devemos cuidar do nosso corpo, devemos praticar uma atividade física, se possível entrar na academia, sim, não pode pagar uma academia, faça uma caminhada, etc. Mas todas essas coisas, elas são importantes e necessárias para o nosso bem-estar físico. Mas isso nada acrescenta na nossa vida espiritual em termos da nossa comunhão com Deus. Então é isso que Paulo está dizendo, e nós sabemos que nós vivemos num tempo, o homem hoje, esse homem hipermoderno, é o tempo do culto ao corpo. As pessoas estão cuidando do corpo e devem cuidar do seu corpo, mas cuidando assim de uma maneira religiosa, que a sua religião é o seu próprio corpo. Muitos, por exemplo, têm deixado de congregar, têm deixado de ler a Bíblia, têm deixado de tirar um tempo para estar na sua comunidade de fé, cultuando a Deus, para poder exercitarem o seu corpo físico, para fazer uma caminhada, uma pedalada, um esporte, que não há nada de errado nisso, mas há tempo para tudo. Não adianta eu cuidar do meu físico, que está bonito por fora, mas está podre por dentro, está emocionalmente doente, espiritualmente sujo, afastado de Deus, está o meu interior contaminado por toda a imundícia do pecado. Então nós devemos ter muito cuidado e, infelizmente, essa é uma realidade não apenas do homem que não tem o conhecimento de Deus, de querer cuidar só do seu corpo físico e não do seu homem interior, mas, infelizmente, muitos cristãos têm entrado por esse caminho. Quantas pessoas elas não têm tempo ou não participam mais da sua comunidade de fé, mas tem tempo para poder fazer a sua caminhada diária, a sua pedalada diária. Tem tempo para ir para a academia, mas não tem tempo para vir ao culto. Então isso é muito perigoso, porque nós devemos parar e pensar quem é que nós estamos fortalecendo, o nosso homem exterior ou o nosso homem interior. Devemos fortalecer, devemos cuidar do nosso homem exterior, sim, que de fato o nosso corpo também é templo do Espírito de Deus, e ele deve ser bem cuidado, bem tratado. Mas Deus, ele não habita apenas no nosso corpo, ele quer habitar no nosso espírito, na nossa alma. Temos que conservar espírito e alma
como também um corpo para Deus. Então, repense a tua posição se você tem apenas exercitado o seu corpo, que é algo bom, mas não tem exercitado a tua fé, não tem exercitado o teu espírito, a piedade. E olha o que Paulo ele ensina nesse texto. Ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso no sentido das coisas espirituais, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade ela abrange o homem como um todo, vamos dizer assim. Ela contempla a piedade, a vida de piedade, a vida com Deus. Você estando bem espiritualmente, isso reflete na sua alma, isso reflete no seu corpo, como também reflete no outro, nas outras pessoas que te cercam. E aí o que ele está dizendo? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora. Nós estamos agora debaixo da promessa de Deus, como também nós temos a promessa da vida eterna, da vida que há de ser, da vida que há de vir, o que nós nos tornaremos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 9 diz o seguinte: fiel é a palavra, é esta palavra, e digna de toda aceitação. A palavra de Deus ela é fiel, os ensinamentos de Cristo é fiel, e digna de toda aceitação. Ou seja, nós aqui, esse texto, está falando exatamente da instrução, da formação, da leitura bíblica para a educação cristã, para a disciplina, a formação do cristão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos, que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui para Timóteo e para nós é que ele, enquanto obreiro, e Timóteo deveria seguir o caminho, e a igreja também deveria fazer o mesmo, ter essa mesma profissão de fé em relação à fidelidade à palavra, ao ensinamento de Cristo, porque é para esse fim, para exercitar-nos espiritualmente, para viver a vida espiritual, é para esse fim que nós lutamos, que nós nos esforçamos, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, ou seja, a nossa esperança está em Deus. Esse Deus que é Salvador de todos os homens, ou seja, Deus aqui, o Cristo Salvador, ele é para todos os homens. Paulo deixa bem claro que não há exceção, não há acepção, é para todos os homens. E aí ele faz uma observação: especialmente os fiéis. Por que os fiéis especialmente? Porque a salvação é para todos. Mas infelizmente nem todos se voltam para Deus, ou nem todos que se dizem cristãos, eles vivem fielmente para Deus. Então não basta você dizer ser cristão, você dizer ser crente, dizer ser religioso. É necessário que você obedeça a palavra de Deus. É necessário que você esteja sendo guiado por Deus. Porque de fato a salvação, a divina esperança, é para aqueles que estão submissos, para aqueles que se submetem à direção divina, à luz da palavra de Deus. Aí o verso 11, Paulo então ele vai dizer para Timóteo e diz para nós: ordena e ensina essas coisas. Ou seja, você deve ordenar, que isso não é uma opção. Não é opção para o cristão ter uma vida de santidade. Não é opção para o verdadeiro cristão ser disciplinado, ensinado pela palavra de Deus. Isso não é opção. Portanto, você ordena, coloca isso como uma ordenança da parte de Deus. Ordena e o que ele diz, e ensina essas coisas. Você vai ordenar, mas também não só ordena, mas instrui constantemente as pessoas como observarem, como viverem as ordenanças divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 12, eu acho muito interessante, que é algo que diz diretamente à liderança de Timóteo e também a cada um de nós enquanto líder, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, Timóteo era jovem e ele está dizendo que, olha Timóteo, você diante de vários pastores idôneos, presbíteros, bispos idôneos,
que a sua idade ela não seja um motivo de desprezo do seu chamado. Porque nós sabemos que, infelizmente, alguns pensam que a maturidade, ela é necessariamente, a maturidade, ela está ligada à idade. É claro que com a idade se vem a maturidade, mas nem todo mundo adquire a maturidade com idade. Ou seja, a experiência que nós temos, à medida que nós vamos vivenciando, tendo as nossas experiências, tudo isso é para nós nos tornarmos mais maduros e adquirirmos uma maturidade cristã. Mas, infelizmente, nem todos amadurecem, mesmo o tempo passando. O ideal seria que com a idade nós nos tornássemos maduros. Mas nós sabemos que existem muitos cristãos que já têm aí 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, 50 anos de igreja, mas que são imaturos na fé, que não amadureceram. Já tem outros que estão chegando para a fé, que realmente se comprometeram totalmente com Deus e que com poucos anos de crente, dentro, é claro, do seu tempo com Deus, ele já tem uma considerável maturidade cristã. Então o que o Paulo está dizendo aqui para Timóteo é o seguinte: Timóteo, apesar de você ser jovem, mas você construa uma maturidade, amadureça espiritualmente. No outro momento ele fala, maneje bem a palavra da verdade, aplica-te como um bom soldado de Cristo, não olhe para trás, amadureça, aproveite as experiências, coloque em prática os ensinamentos que tu recebeste, no caso da sua mãe, da sua avó, da minha parte, etc., exatamente para que o teu ministério, para que você não seja questionado pelo outro por ser uma pessoa imatura. Porque muitos irão querer te provar, querer te testar pelo fato de você ser jovem, por pensarem que por você ser jovem você não tem capacidade, você não é capaz, você não tem maturidade para ser um líder. Daí ele está dando esse conselho, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, que você não seja um imaturo, não seja um neófito, não seja um líder fraco, que você tenha comunhão com Deus, que você tenha direção de Deus para estar à frente do rebanho. E esse conselho ele é atual, que você que é jovem, que ninguém despreze a tua juventude, e você que quem sabe já é idoso, que ninguém despreze você, pelo fato de mesmo sendo idoso, mas você continuar sendo imaturo, continuar sendo neófito e infantil na vida com Deus. Portanto, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te padrão da igreja. Torna-te padrão em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quero fazer uma ressalva aqui, que o que Paulo está ensinando a Timóteo, isso serve para cada um de nós enquanto cristãos. Que tenhamos ou nós uma posição de liderança na igreja, tenhamos nós ou não essas funções, essas posições, nós estamos exercendo liderança na vida daqueles que nos cercam enquanto cristãos. De uma certa forma, nós estamos influenciando essas pessoas. E como elas têm nos visto enquanto cristãos, como pessoas maduras ou como crianças na fé. Temos trazido edificação ou escândalo para o corpo de Cristo. Aí, portanto, o conselho de Paulo a Timóteo, a todos nós, é o seguinte, olha, torna-te um padrão dos fiéis. E o que eu acho interessante aqui é que a liderança, Timóteo, ele foi chamado por Deus para liderar os fiéis. E o que eu acho bem interessante é porque o texto está dizendo que ele deveria tornar-se um padrão dos fiéis. Ou seja, a ideia aqui não é nem que ele fosse um padrão para os infiéis, que os infiéis já teriam, claro, que serem fiéis a Deus. Mas a ideia aqui é que o líder ele tem que ser um padrão para aqueles que são fiéis. Isso quer dizer o quê? Que o fiel, o cristão fiel,
ele tem que aprender a ser mais fiel, aprender a crescer em fidelidade com o seu líder. É necessário que aqueles que exercem diretamente a liderança, eles entendam que todos os fiéis sobre o qual ele lidera, todos os fiéis foram escolhidos por Deus, como ele também foi escolhido enquanto fiel. Porém, enquanto líder, ele é um escolhido entre esses escolhidos por Deus. E ele tem a responsabilidade de ser modelo, de ter algo para dar para os fiéis sobre o qual ele exerce liderança. Espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Portanto, seja um padrão para os fiéis. Padrão em quê? Na palavra. Que ninguém te pegue na palavra. O dizer do cristão tem que ser sim, é sim. Não é não. Não tenha duas palavras. Assuma as responsabilidades pelas tuas palavras. Então, seja um modelo na palavra, um modelo no procedimento. Não é mandar as pessoas fazerem algo e você fazer totalmente o contrário. Não é dizer que as pessoas têm que amar umas às outras quando você não ama. Mandar perdoar quando você não perdoa. Mandar que elas sejam honestas quando você é desonesto. Então, seja um modelo na palavra, no procedimento, na fé. Tenha uma vida de fé. Não se desespere por qualquer coisa, descanse no Senhor, aprenda a depender de Deus, para que os fiéis aprendam com você também a depender de Deus. E também na pureza, ou seja puro, seja verdadeiro, não tenha mistura, não se misture com o mundo, tenha uma identidade de cristão. É a ideia da pureza, a pureza na alma, no espírito. Procure purificar a sua mente, o seu corpo, que o seu ser seja purificado pela presença do Espírito Santo e a santidade requerida pela palavra de Deus. Aí o verso 13. Até a minha chegada, até que eu vá, Paulo dizendo, até que eu chegue aí, Timóteo, algo mais específico para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, ou seja, leia o quê? Lá os textos bíblicos, leia, aplique-te à leitura, não que ele não pudesse ler fazer outros tipos de leitura, mas é claro, eram leituras que tivessem a ver, contribuísse com o seu ministério pastoral. Então aplique-te à leitura, à exortação. Exortar aqui não é sair dando patada nas pessoas, é ajudar a edificar alguém. Se está errado, mostra que está errado, mas mostre também um meio para que a pessoa ela possa acertar e ajude a acertar. Essa é a ideia da exortação. Não é fazer vistas grossas para o erro e nem também jogar ninguém fora. Então aplique-te à leitura, à exortação, ao ensino. O que mais a igreja precisa é ser ensinada. Que aquilo que é ensinado é aprendido e pode se colocar em prática. Então pratique, seja modelo na palavra, seja modelo no quase em tudo e pratique, não é isso? Pratique a leitura, a exortação, o ensino. E o verso 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, se você foi chamado para exercer o pastorado, se você foi chamado, e aqui é interessante, porque a ideia aqui, à luz da Bíblia, é ser pastor, não é uma posição, não é um ofício, não é um cargo, não é um título, é um chamado, é um dom. Como nós temos outros dons, uns foram chamados para pastores, outros para mestres, ou doutores, outros para profetas, etc. Então aqui o texto está dizendo, olha, não faças negligente para com o dom que há em ti, ou seja, permita, esteja sempre disponível para ser um vaso, um instrumento usado pelas mãos do Senhor. Que o dom em ti, que você seja aperfeiçoado pelo dom de Deus que há em ti, que você esteja aberto para ser usado por Deus. Então não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia e a imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, aqueles dons que Deus te concedeu, que você seja fiel na execução, fiel em se dispor para ser usado por Deus e não querer usar a Deus, que é algo totalmente
diferente. Aí o verso 15, medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, ou seja, para que todos vejam o teu crescimento espiritual e para que todos almejem crescer também com você. Então medite nessas coisas, coloque em prática, para que seja patente que você está crescendo espiritual e que não seja apenas mero discurso da tua parte. E aí o verso 16, o último verso, diz: tem cuidado de ti mesmo, ou seja, cuida de ti, cuida de você enquanto pessoa, cuida do teu corpo, cuida do teu espírito, cuida da tua alma, cuide da tua família. Ou seja, aqui a observação de Paulo para o obreiro aqui é que primeiro ele tem que cuidar de si. Aí eu pergunto para você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro, como está a tua saúde? Você tem feito exame periodicamente? Como está a tua saúde física? Como está a tua saúde mental? Como está a sua saúde espiritual? Como está a saúde do teu casamento, do relacionamento com os teus filhos, com os vizinhos, colegas de trabalho, na escola, na faculdade? Como está você? Então, a Bíblia nos ensina que primeiro eu tenho que ter para eu poder dar. E para eu ter, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Como eu vou ajudar alguém se eu mesmo estou precisando de ajuda? Então, Paulo, eu acho isso aqui muito profundo. Tem cuidado de ti mesmo e dá doutrina. Você cuida de ti mesmo e dá doutrina que deve ser aplicada também na tua vida e aplicada na vida da igreja, que é o ensinamento da palavra de Deus. Continua nestes deveres. Então, continua nestes deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isso aqui é maravilhoso. Ou seja, se você, Timóteo, aplicar a palavra de Deus na tua vida, se você viver a palavra de Deus, você salvará tanto a ti como os teus ouvintes. O que isso está dizendo para nós, aqueles que pregam a palavra de Deus, que lideram ou não, mas que de uma certa forma fala de Jesus para as pessoas? Que nós devemos ter cuidado para que essa palavra ela seja verdade na nossa vida, para não corrermos o risco de salvarmos ou levarmos as pessoas a Cristo e elas serem salvas, e por outro lado perdermos a nossa própria salvação. Então é isso que Paulo está aconselhando a Timóteo. Então, você guardando isso, se fazendo isso, você vai salvar a ti mesmo e também vai salvar aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse é o texto maravilhoso da leitura bíblica em classe, que dá aí base para o título da lição, que é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Vamos para a lição, apresentar aqui a lição. Vamos ver o que o comentarista aqui ele propõe aqui para nós. A introdução da lição. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então esse é o papel da educação cristã. Ela é exatamente para nos formar espiritualmente, já que nós servimos a um Deus que é espírito e é verdade, e nos formar de uma maneira verdadeira, mas também ela tem a função de desenvolver o nosso caráter enquanto cristão. Ou seja, nós não devemos ser cristãos apenas nominais. Porque se cristão é aquele que é parecido com Cristo, nós seremos cristãos de fato se o nosso caráter ele for forjado segundo o caráter de Cristo. Segundo a imagem de Cristo, nós somos formados. Porque só recuperamos a imagem de Deus através de Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Então essa é a ideia da doutrina da educação cristã, é que nós venhamos a desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa formação espiritual, nosso desenvolvimento espiritual, e isso ligar diretamente ao desenvolvimento do nosso caráter, da nossa identidade. Aqui o comentarista ele coloca a escola bíblica dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, que é o material que deve ser usado na escola dominical. E aqui eu faço uma observação, que quando aqui o texto coloca que a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo, e aí ele coloca a leitura e o estudo das Escrituras
serve de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. E aí eu chamo a tua atenção, principalmente você que lidera uma classe de escola dominical ou você que é pastor, que soa totalmente estranho quando se tem uma classe de escola dominical na igreja e lá a Bíblia é usada apenas como um pretexto. Não estou dizendo que, em dado momento, pode se trazer uma temática, um livro e ali ser abordado em algumas aulas, mas o que eu estou chamando a atenção é exatamente você montar uma escola dominical e lá ensinar tudo menos a Bíblia. Ainda que o que ensine lá tenha a ver com a vida espiritual, tenha a ver com a instrução em relação às finanças, em relação à família, etc, etc, que deve também ter esses ensinamentos, mas a Bíblia é o nosso livro, nosso manual de fé e prática, e ela, na verdade, ela tem conteúdo, ela tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Então, por que não falar de finanças a partir da Bíblia? E, é claro, buscando o conhecimento secular. Por que não falar da família partindo da Bíblia? Não falar dos relacionamentos partindo da Bíblia? Porque, segundo aqui o autor coloca, e eu concordo com ele, uma escola dominical cujo livro, cuja Bíblia não seja a fonte de ensino, ela não deveria ser chamada de fato de escola bíblica dominical. O nome já está dizendo, é EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, uma escola bíblica dominical sem Bíblia não merece ser chamada por esse nome. Então, a observação que eu faço, que a gente às vezes tem percebido em dados lugares que dá-se uma ênfase tanto a livros, mesmo que sejam livros evangélicos, mas livros que de fato eles não podem sequer ser colocados ao lado da Bíblia, porque a Bíblia é a coroa, a Bíblia é o nosso único manual de fé e prática. O primeiro ponto da lição nos apresenta o primeiro tópico. A Bíblia é o livro texto da escola bíblica dominical, aquilo que acabei de falar. O primeiro subtópico, o currículo adotado. A escola dominical, EBD, é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizado. O currículo da escola bíblica dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático aí usado, que deve ser usado na escola dominical, então as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pela igreja e contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como um antídoto contra as heresias. Ou seja, o que tem que ser ensinado, o que deve fazer parte do currículo da escola dominical é o ensinamento bíblico, porque do contrário não faz sentido chamar de escola dominical aquilo que aquele tipo de reunião que a Bíblia não é o principal livro, ou quem sabe o único livro a ser estudado. Segundo subtópico, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo ao ser alcançado em cada lição. Isso é algo que diz respeito direto ao professor, aquele que ensina, que ele deve procurar criar uma metodologia que ela seja acessível a todos. Eu creio que é um dos grandes, eu enquanto professor secular, eu creio que um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, e a igreja não é diferente, e isso tende a agravar no futuro, são pessoas que adquirem conhecimento, mas que não sabem passar o conhecimento. Sabemos que a didática, cada um constrói a sua didática, mas a metodologia para passar um conhecimento que faz parte da didática, ela é fundamental. Então, se você não tem a metodologia que ela seja acessível ao seu ouvinte, você vai ser aquele tipo de ensinador, de professor, de pastor, de líder, que as pessoas vão perceber que de fato você conhece, se é que conhece, mas que não sabe passar o conhecimento. Então, para as pessoas, nada elas interessam em saber que você tem conhecimento.
O que de fato as pessoas querem é aprender, é serem instruídas, é que você seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Portanto, aqui o conselho aqui em relação à prática pedagógica mostra exatamente que aquele que trabalha em escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Não apresentar a lição só como um pretexto e ficar viajando, fazendo viagens, né, isso na Bíblia ou extra-Bíblia. Isso não faz muito sentido. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Ou seja, aquilo que o texto está propondo é exatamente que aquele que ensina, ele tem que entender que ele não está ali só para estar transmitindo conhecimento, para estar exibindo o seu conhecimento. Felizmente, existem aqueles, tanto no ato de pregar, quanto no ato de ensinar, que eles de fato mostram que tem muita leitura e exibe o seu capital cultural, mas as pessoas permanecem distantes daquilo que ele está ensinando. Então isso não traz nenhum proveito para as pessoas. Então tenhamos muito cuidado para nós, enquanto professores, nós não nos tornarmos pessoas, vamos dizer assim, pessoas eruditas, mas que de fato elas não têm nada para, ela não consegue passar nada para as pessoas. Então esse deve ser um cuidado que cada um de nós devemos ter, que de fato a nossa metodologia, ela seja uma metodologia acessível às pessoas que nos acompanham. Isso quer dizer que, em se tratando da questão da metodologia, deve-se tornar o ensino mais acessível às pessoas, para que de fato os alunos, os ouvintes de modo geral, ele consiga ser instruído, para que haja uma exposição da Bíblia a fim de que o erro seja corrigido, a fim de que de fato os alunos eles estejam formando espiritualmente, obtendo uma formação espiritual. Essa é a ideia do ensino bíblico e da escola dominical, vamos dizer assim, isso de uma maneira muito presente deve-se estar para que haja uma transformação da maneira de viver dos alunos, para que haja uma verdadeira transformação da velha natureza no novo homem que Cristo quer que todos nós sejamos. Portanto, a escola dominical, ela terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Segundo subtópico, padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. A moral cristã, ela deve ser forjada principalmente, especialmente pela Bíblia. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores ou os princípios cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, que é Deus. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Eu não posso adequar a Bíblia às necessidades do homem. Hoje é um dos grandes erros que a educação brasileira ela incorreu, é que infelizmente nós percebemos, isso eu posso dizer enquanto professor, é que chegamos numa situação, e isso já há mais de décadas, chegamos a uma situação em que ao invés dos alunos estarem se adequando à escola, a escola está cada vez mais se adequando ao aluno. E nisso ela tem avaliado, ela tem feito o seu trabalho nivelando por baixo o mais, vamos dizer assim, o mais possível, nivelando por baixo, deixando de verdadeiramente ser um espaço onde o aluno, é claro que ele deve construir o conhecimento, ele não vai lá só para estar ouvindo, mas o que a gente tem percebido é que o aluno,
a escola está se adequando ao aluno, e como a maioria dos alunos não querem nada, a escola, o professor em sala de aula, ele está mais servindo de educador, cumprindo o papel do pai e da mãe, do que sendo um facilitador, um intermediário, alguém também que esteja conduzindo o aluno a produzir o conhecimento e ensinando também, é claro, aquilo que o professor sabe, porque de fato ele é o professor, ele é o líder, ele é aquele que está ensinando. Então deve-se ter muito cuidado, e aí eu trago para a escola dominical e para a igreja como um todo, para que nós possamos manter a qualidade do ensino, levando as pessoas a serem formadas pela palavra de Deus. E não a igreja está se adequando às pessoas que estão chegando. No cristianismo ou em Cristo, é nós que temos que desenvolver a imagem de Cristo e não o contrário. Então aqueles que vêm para a igreja, aqueles que são alcançados por Cristo, eles devem ter essa consciência, e nós temos que instruí-los. E você que está me ouvindo, que quem sabe é novo na fé, está se tornando cristão, você tem que ser guiado por Cristo e não o contrário. Não é Cristo que tem que adaptar ao seu modo de vida, é você que tem que adaptar, que tem que se transformar no modelo de vida cristão. Então essa é a máxima do Evangelho. Portanto, a Bíblia não é para ser ajustada, a igreja tem que zelar. A igreja tem que zelar pelo ensino sólido. As lições bíblicas, ela deve zelar por um ensino sólido, para que a escola dominical e os cultos como um todo, ele cumpra o seu propósito de ser um arauto contra o erro, contra a mentira, que um padrão moral, ético, possa ser observado pelo cristão. Aí o tópico 2 traz como título: Educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Muito interessante esse tópico. Primeiro, o conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar e instruir. Então, educar é guiar e instruir. Conduz para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Olha, assim como um pai, ele é responsável pela educação do filho, no caso, a sua formação em guiar o filho, em instruir, em conduzir. Da mesma forma, o cristão, quando ele vem para Cristo, ele vem para ser educado, para ser instruído e não apenas para receber informações. Então, diferente da educação secular, que na verdade muitos nem gostam de chamar o professor de educador, porque de fato o professor ele não é pago para ser educador, ele é pago para ensinar. Agora é claro que ele tem que entender as metodologias do ensino para que esse ensino ele seja viável, principalmente levando em conta a interação com o aluno. Mas a ideia do cristão, estamos falando da formação de caráter. Então o cristão, na escola de Cristo, ou na família de Cristo, melhor dizendo, é exatamente o lugar onde nós vamos ser educados. E a igreja é a família de Cristo. A igreja visível é o lugar onde nós seremos educados, seremos guiados, seremos instruídos, seremos conduzidos pela mão para dar os primeiros passos e continuar andando com Cristo, andando pela fé. Portanto, é necessário que nós tenhamos em mente esse conceito do que é ser educado em termos cristãos, o que é educação cristã. Aí o comentarista ele coloca: o dicionário bíblico de Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento, de correção, a palavra educação. E todos nós, quando iniciamos na fé, somos como que crianças, e ainda como crianças estamos crescendo com Cristo. No caso dos adultos, refere-se ao desenvolver a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Então, o cristão ainda, quanto criança,
ele vai ser exatamente ali corrigido, vai ser treinado enquanto criança, esse treinamento mesmo, e quando adulto ele vai sendo esmerado, ele vai sendo lapidado, para que tire as escórias da sua alma, corrigindo os erros, controlando as suas paixões, já que o adulto é cheio de paixões, de expectativas e tantas coisas das quais a criança ainda não sofre. Então, em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Chega a ensinar as pessoas passo a passo para que de fato elas sejam instruídas na palavra. Subtópico 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar as nações. Essa é uma tarefa da igreja, essa grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional, porque a Bíblia manda ide e ensinai. Então, tanto a igreja tem a responsabilidade de proclamar a salvação, como também ela tem a responsabilidade de educar aqueles que são alcançados pela mensagem do evangelho. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola bíblica dominical desempenha um excelente papel de agência educadora, porque a evangelização, enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Cristo, ou seja, a educação cristã, enquanto você evangeliza, você também deve estar dando ensinamento para que a ordem de Cristo ela seja cumprida na sua totalidade. Nessa compreensão, aí fala sobre um saudoso teólogo, Antônio Gilberto, ele enfatizava os 3 principais objetivos da educação cristã. O primeiro é ganhar almas para Jesus, ou seja, ganhar alma aqui no sentido, alma aqui não é só a alma da pessoa, é a pessoa como um todo. Trazer pessoas para Jesus. Depois também desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dessa pessoa. Elas são atraídas para Cristo, mas elas devem desenvolver um caráter cristão, sua espiritualidade, desenvolver segundo o modelo de Cristo. E em terceiro lugar, treinar esse novo cristão para conquistar outros cristãos. Seriam os 3 principais objetivos da educação cristã. E o terceiro subtópico, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Então, alguém que é capacitado é alguém qualificado. Então, a escola dominical, a igreja, na sua educação cristã como um todo, ela tem a responsabilidade de capacitar os membros. E a escola, no caso, capacitar os alunos. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado, profundo, analítico da palavra de Deus. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Então isso é muito interessante, que as nossas igrejas elas tenham a preocupação não de formar leitores ou ledores da Bíblia, mas que de fato possam formar pesquisadores, pessoas que de fato tenham aí dedicação para fazer um estudo minucioso da palavra de Deus. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo, que é o legítimo intérprete da Escritura, e da aplicação dos princípios da hermenêutica, é claro, que são princípios, regras da hermenêutica, tais como regras gramaticais, o contexto histórico, literário, coisas que aqueles que são estudiosos devem aplicar para o estudo e também levar e ensinarem outros também, por que não, a estudarem a Bíblia. É também nossa responsabilidade ensinar os alunos, capacitar os alunos para também aprenderem a Bíblia. E o último tópico da lição, o tópico 3, é preciso ler a Bíblia diariamente. Isso aqui é muito interessante, porque o contato com a leitura, e principalmente a leitura da Palavra de Deus, ele vai formando o nosso pensamento, vai formando a nossa identidade cristã.
A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com o castigo e a punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Então, o termo disciplina tem a ver com castigo, com punição, no sentido de ser uma negação a algo que alguém quer fazer que é nocivo. A disciplina tem esse caráter, mas não apenas isso. Ela também está ligada à questão da obediência a regras, a ordem. Alguém que é disciplinado é alguém que sabe obedecer a ordem, que sabe obedecer regras. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na escola secular, e isso, é claro, acaba influenciando também os meios religiosos, porque os alunos, o público que está chegando, eles não estão dentro de um contexto social onde eles pouco obedecem ordem, pouco eles seguem regras. Os pais, com as honrosas exceções, pais irresponsáveis, têm perdido a autoridade sobre os filhos. E de uma forma indireta, algumas leis, entre aspas, alguns movimentos pretensos protetores da juventude, da infância, protetores, guardiões, pretensos guardiões da sociedade, têm aos poucos tirado a autoridade dos pais, e muitos pais se tornaram frouxos. Não têm autoridade sobre os filhos, são mandados pelos filhos. E aí a escola tem que receber esse tipo de aluno que ele não respeita nem o pai nem a mãe. Como é que ele vai respeitar um professor? E aí esse tipo de aluno, de pessoa também, ele vem para a igreja. Como é que ele vai respeitar o pastor, vai respeitar a liderança, se ele não respeita nem o pai? Então é uma situação muito complicada. É necessário que dentro da disciplina cristã, da educação cristã, nós entendemos que a ideia de disciplina é a ideia de uma certa forma de privação de alguma coisa para pôr outra coisa no lugar. A ideia da disciplina está ligada à questão da ordem, da obediência. E a Bíblia diz que a obediência é fundamental, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós somos chamados para sermos obedientes aos ensinamentos de Cristo, e não há outra opção. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. Discípulo e disciplina não se torna discípulo de alguém fazendo o que você quer. Se você quer tornar, por exemplo, discípulo de um mestre de Kung Fu, você vai ter que renunciar a muita coisa para poder tornar discípulo desse mestre. Não é fazer o que você quer, é o que o mestre determina. Porque na vida cristã seria diferente. Portanto, é necessário que tenhamos isso em mente. Discípulo está relacionado à disciplina, e por isso, todo autêntico discípulo, ele é disciplinado. Alguém que se diz discípulo de alguém e que não segue o modelo do seu mestre, é porque ele não é disciplinado, ele ainda não se tornou um autêntico discípulo. Louvado seja Deus. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Um cristão verdadeiramente zeloso, verdadeiramente discípulo de Cristo, ele vai ter zelo pelas disciplinas cristãs, pela doutrina cristã. Dentre elas estão, quais são as disciplinas básicas da vida cristã? Uma vida de oração, de leitura, e não só leitura por leitura, mas instrução bíblica, de jejum. Uma vida dedicada, disciplinada, formatada à luz da palavra de Deus. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. O que nos salva é Cristo, não é a disciplina em si, que eu vou ser disciplinado para ser salvo. Mas uma vez salvo, não tem como não ter uma vida disciplinada. Porque a própria vida com Deus, a própria salvação, ela nos leva a uma vida de disciplina. Então a disciplina ela não é um fim, ela é um meio de nos mostrar como desenvolver, ou como de fato sermos transformados dia após dia, que essa salvação ela seja desenvolvida em nós, no sentido que nosso espírito, alma e corpo sejam salvos do pecado, sejam libertos da velha natureza, para fazer exatamente conhecermos e praticarmos a soberana e perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade, como tudo na vida. Se você quer se tornar, por exemplo, um grande corredor,
Você tem que ter regularidade e disciplina, você vai ter que ter regularidade, vai ter que prioridade em estar se exercitando até você tornar bom naquilo. Então por que na vida espiritual seria diferente? Você quer se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, quer se tornar um grande mestre, um grande pregador, quer se tornar um grande evangelizador, um grande intercessor, não tem outro caminho. Como se tornar um grande intercessor se você não gosta de orar? Como se tornar um grande ensinador se você não gosta de ler? Como se tornar um pregador se você não gosta de pesquisar a palavra, quer pegar tudo pronto? Isso é impossível. Como se tornar um verdadeiro cristão se você não quer ser disciplinado pela palavra de Deus? É necessário que nós venhamos a refletir nessas verdades, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a disciplina cristã ela requer regularidade, prioridade na busca da santificação, ou seja, da ideia de ser separado do mundo, separado, mas ao mesmo tempo dedicado a Deus. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Devemos ter esse hábito diário de estudar, de ler, de alimentar da palavra. O segundo subtópico, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. O discípulo, ele segue o mestre para poder aprender. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. O que é um discípulo? É um aprendiz. Aprendiz de quem? Do mestre. No nosso caso, o nosso mestre é Cristo. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Quando você está lendo, você está também aprendendo. Quem lê muito e não lê por ler, vai também necessariamente estar aprendendo, se não ler por ler. Se não só faz decodificar ali os códigos linguísticos. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado à vida diária. Ou seja, você deve estar aprendendo para viver e não simplesmente só ficar na teoria, porque a vida cristã não é uma vida teórica. Não faz sentido estudar a Bíblia, aprender a Bíblia por aprender, para debater com o outro, para exibir no público que você sabe pregar em qualquer tema, que você prega o tanto de hora, que você conhece da exegese, da hermenêutica, aí dá uma aula de história, geografia, de arqueologia. Isso pouco vai acrescentar, nada vai acrescentar na vida, na alma, no espírito dos teus ouvintes. Portanto, é necessário que no dia a dia, não é isso, nós tenhamos esse hábito. Então, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e atingir a prática. Paulo repreende os que aprendem sempre, ou seja, ouvem sempre, porém nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É uma repreensão aí de Paulo em 2 Timóteo 3,7. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Se você de fato quer tomar posse da vida eterna, viver a salvação em Cristo, conservar a sua salvação, o estudo da palavra de Deus é fundamental. E o último subtópico, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Aí o culto devocional aqui não se refere ao culto público que prestamos a Deus do templo, nem também ao culto doméstico que a família presta, aquele momento da família, mas é aquele praticado de forma individual. Então, além do culto na igreja, é necessário, é importante que se tenha um culto com a família, mas você também tem que ter o seu momento, o seu devocional entre você e Deus, o momento de fechar a porta e falar com Deus, ou na sua sala mesmo, onde quer que você esteja. Mas você deve ter o teu devocional com Deus, que inclui a oração, o louvor, a leitura bíblica, ouvir uma boa música que te aproxima de Deus, etc. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia. No caso aqui, fala da ortodoxia pentecostal, mas pode ser da batista, sei lá, qual for aí a sua linha denominacional. Ou seja, o que o texto aqui ele fecha é colocando exatamente que o conhecimento bíblico
ele pode ser aprimorado também através de pesquisas. Mas eu tenho que estudar só a Bíblia. Deve ser o que prevalece, mas existe bons livros, existe aí bons teólogos. O que você não pode fazer é deixar a Bíblia em segundo plano como um mero pretexto para poder se dedicar a outras leituras, porque a Bíblia é o nosso livro principal. Conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são o que? Da educação cristã: ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, todos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, e sobretudo a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Então a Bíblia, de fato, ela é indispensável na vida do cristão. Não se pode conceber uma igreja, um cristão sem Bíblia. Não é possível conceber um cristão sem sede da palavra de Deus, sem leitura da Bíblia. Não se pode conceber uma educação cristã, uma formação cristã que não tenha a Bíblia como o principal ou até mesmo o único manual de fé e prática. Ela é, de fato, o único manual de fé e prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí durante esses 3 meses, primeiro trimestre. Próxima semana já estaremos aí com uma nova lição aí do segundo trimestre do ano de 2022. Que Deus abençoe você e a sua família. Oreis por nós. Continua sendo multiplicador desse trabalho, divulgando o nosso trabalho, levando outros para se inscreverem no nosso canal, e que Deus ele seja o teu guia e que você seja grandemente abençoado por Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço e a paz do Senhor.